Olá, sejam bem-vindos de novo ao canal e esse é o nosso tutorial cripto número 3, tá? A gente vai falar sobre índice de força relativa do mercado, RSI. Vamos falar aonde ocorre a área de sobrecompra do RSI, onde é a área de sobrevenda do RSI e a área de acumulação, tá? Começando com a área de sobrecompra. O que é a área de sobrecompra? É a área que vai indicar para a gente que o preço ele está demasiadamente elevado. Então já está numa hora de ocorrer algum tipo de correção, tá? Geralmente ocorre entre a área de 80 e 90, tá bom? Vamos lá vou puxar o gráfico aqui para vocês. Ok, gráfico do Bitcoin na tela. O Bitcoin é bem interessante porque ele sempre segue bem certo essa análise do RSI. O RSI é esse indicador, eu vou tirar os restantes dos indicadores aqui para a gente trabalhar só com esse indicador. Vamos tirar as médias móveis, vamos deixar só aqui, pode ser. Vamos lá. Então, geralmente, quando o RSI, que é esse indicador aqui, ó, quando esse indicador, o RSI, tá? Ele está indicando perto de 90 e 80, geralmente são picos de correção, tá? É quando o preço está sobrecomprado, ou seja, o mercado já está pagando muito caro por aquele ativo, a procura está exacerbada demais. Geralmente, quando a procura é muito elevada, a gente tem logo em seguida bastante correção, né? Se a gente for olhar aqui, a gente teve três locais de pico do RSI nos 80, né? Primeira região aqui, segunda região aqui, terceira, quarta e quinta. Essa quinta aqui chegando perto do 90, né? Geralmente o 90 indica final de ciclo, né? E o 80 indica a correção para acumulação, tá? Porque geralmente o preço não vai subir, vai subir ad infinito, né? Sem parar, ele sempre tem momentos de correção, tá? Então, como vocês podem ver aqui, quando a gente chega na região do RSI 90, a gente geralmente tem correção. Na região 80 também tem correção, tá? Às vezes tem correção antes de chegar nos 80 e geralmente esse tipo de correção é uma correção de desaceleração, entendeu? O mercado ele está desacelerando a sua alta, tá bom? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês deixar aqui o log ativado. Ó, aqui é sem o log, aqui é com o log, tá? Em escada logaritmo é melhor de trabalhar, por quê? Porque, por exemplo, se você puxar daqui até aqui, nesse quadradinho, ó, 5%, né? Se tu puxar daqui até aqui, os mesmos 5%, tá vendo? Então, na escala logarítmica, você trabalha com a porcentagem de forma mais precisa. Se você puxar daqui a aqui, vai dar 7%, ó. Mas se você puxar daqui até aqui, já dá 6%, não é a mesma coisa. Então, escala logaritmo é melhor para a gente fazer uma análise de price action do gráfico, tá? Então, deixem aqui ativado o logaritmo para a gente conseguir trabalhar melhor com essas informações, tá? Se a gente for puxar o histórico do Bitcoin, tá? O histórico de antes do Bitcoin, a gente vai ver que toda vez que a gente chega nos 80 da RSI, a gente tem correção logo em seguida, né? Isso é um fato, isso sempre ocorre, né? Se a gente for puxar no último ciclo, lá no pico, né, do ciclo passado, lá quando a gente atingiu perto dos 20 mil dólares por unidade, a gente estava extremamente sobrecomprado, a gente estava acima dos 90 do RSI. Essa região aqui que foi pico, ó, ele bateu 94,20 no RSI. E logo em seguida a gente teve um topo mais alto com RSI mais baixo, indicando o quê? Uma divergência, né? Se o preço ele está subindo, né? E está apontando, o RSI está apontando para baixo, a gente tem uma divergência, tá? Isso aqui é uma divergência, o RSI apontando para baixo e o preço apontando para cima, então indicando o enfraquecimento dessa tendência de alta. Então o RSI ele basicamente vai te indicar a força do mercado, tá? A força com que o mercado está naquela tendência, tá? Então, geralmente, quando a gente chega nessa região dos 90 do RSI, a gente está extremamente sobrecomprado, ou seja, o pessoal já está pagando caro demais pelo ativo e ele vem a corrigir logo em seguida, como a gente vê aqui, tá? Quando o RSI ele bate perto dos 20, ó, perto da região 20, geralmente é uma boa área de compra, numa tendência de alta, e uma tendência de baixa, abaixo do 20 do RSI é uma posição boa para você realizar a compra. Por exemplo, aqui, ó, que a gente conseguiu comprar fundo, comprando abaixo aqui do 20 do RSI, tá? Então essa região aqui, enquanto a gente estava
abaixo do 20 do RSI, foi durante todo esse período aqui. Esse período aqui foi um período interessante, tá? Nesse período aqui a gente pegou o RSI abaixo dos 20, logo em seguida o preço subiu, fez um pivô, não conseguiu sustentar o pivô, continua em queda, tá? Então, geralmente ele é um pré-indicador de fundo e pré-indicador de topo, né? Ele vai te dizer o momento certo de você comprar em fundo, o momento certo de você vender no topo, tá? Então, aqui era uma região sobrecomprada, porque o preço já estava extremamente exacerbado, o valor estava muito alto, o RSI estava 94, né? E aqui embaixo, né, no fundo, quando ele entra abaixo do 20 no RSI, ele está indicando região de sobrecompra, tá? Se a gente puxar aqui o RSI, ó, essa região aqui, se a gente for traçar uma linha daqui para cá, ó, essa região aqui, tá? Essa região aqui, que foi entre o dia 14 de novembro e o dia 27 de novembro, se a gente puxar ali o gráfico, a gente vai ver que realmente foram os melhores momentos para a gente investir, tá? Foi nessa região aqui, que a gente conseguiu encontrar o fundo logo após, tá? Então, geralmente, o ciclo de correção do Bitcoin, ele leva em torno de um mês, tá? De um mês, 70 dias e 15, tá? Ele sempre trabalha nessa região. Então, após ele atingir o 20, aqui ele rompeu, nesse dia que ele rompeu o 20 do RSI, logo em seguida a gente teve bastante correção, né? Até o preço encontrar um fundo e aí você realizar a compra na barra de reversão, né? Que daí a partir disso você não teve prejuízo, né? A partir disso você só teve lucro. A partir da barra de reversão com confirmação, você conseguiu pegar por um preço bom ainda e pegar umas boas assimetrias lá na frente, né? Você conseguiu pegar boas assimetrias, né? Olha, o total de 1.800%, né? Se você tivesse comprado no fundo seguindo esse preço sobrecomprado. Hoje, no preço atual do Bitcoin, colocando lá para frente, a gente vai ver que novamente o preço no dia de hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a gente teve uma boa baixa nesse canal a gente seguiu esse canal de baixa, né? Até o momento que a gente conseguiu romper esse canal de alta e se manter abaixo, né? Antes a gente só tinha rompido para baixo, né? Desse canal de baixo. E agora a gente conseguiu romper para baixo e está mantendo abaixo esse valor aí. Então, novamente, estamos chegando no 20 do RSI, 20,50 ali no RSI, né? Isso é bastante interessante, porque indica que em breve a gente terá fundo, né? Em breve a gente vai alcançar o fundo. A gente não tem como adivinhar se a gente vai conseguir se manter nesse suporte, ou se a gente vai romper ainda abaixo. Mas a gente sabe que a partir dos 20 do RSI é um ponto interessante para a gente ficar de olho em uma barra de reversão, né? Para a gente conseguir comprar em fundo e aproveitar uma alta bem expressiva, né? Como a gente viu lá atrás, geralmente a barra de reversão, por exemplo, aqui nessa região a gente entrou abaixo do 20, né? Do RSI também. A gente bateu 15 lá no RSI. A gente vê uma reversão, né? De tendência bem aqui, né? A gente fez uma barra cheia aqui de 38%, depois a gente subiu 16% da onde a gente parou, caiu ainda mais, né? Foi para os $3.800 e o preço estava a 7, praticamente $8.000, né? Então, de 8 mil para 4 mil, praticamente um 50% de desconto, né? Uma Black Friday do Bitcoin. Então, geralmente, essas correções, mesmo correções fortes, são de 50%, né? As correções macros, que são correções de ciclos, geralmente elas fazem 80% de queda, né? Como a gente pode ver aqui, ó, o preço ele caiu 80%, né? Para o fundo, que foi mais ou menos essa região, e o topo para o fundo, 84, 80% de queda de correção. Então o Bitcoin ele não cai para sempre, porque vai chegar um momento que ele vai encontrar um suporte, né? Aqui, por exemplo, ele pegou o suporte justamente nessa região aqui, que anteriormente, né? Anteriormente foi topo, né? Aqui, ó, $1.200 foi topo anteriormente e ele fez um topo maior que o topo anterior, inclusive. Bem interessante. Tá? Então, no longo prazo, não precisa ter medo. No longo prazo, o Bitcoin ele vai continuar nessa alta, né? Nessa expressão logaritmo de alta. Se a gente for comparar tudo que ele subiu até hoje, ele ainda tem muito para subir, muito ainda para alcançar. Talvez não seja esse ano. Esse ano é um ano bem complicado com esse negócio da guerra aí
possível guerra da União Soviética, do, da União Soviética com aquele outro país, como é que é o nome? A Rússia está entrando, né, em conflito com a Ucrânia, então tem que ficar de olho nessa situação, porque isso influencia na situação macro também, tá? Então eu expliquei o que é a região sobrecomprada do RSI, né? Quando a gente está com o RSI perto dos 20 aqui, né? E quando a gente está em região sobrecomprada, né? Perto de realizar uma correção. Como eu falei para vocês, se o preço ele está subindo, né? Porém, o RSI ele está descendo, né, em picos, a gente tem correção, né, correção à vista. Aqui o RSI está indo para baixo, aqui o preço está indo para cima. Mesmo fazendo um topo maior do que o topo anterior, se o RSI estiver apontando para baixo, a gente está entrando em período de correção, tá? Qual é o período de lateralização, né? Geralmente é quando o RSI está nessa região abaixo dos 60 ou costurando essa região de 60, né? Essa região aqui foi região de acumulação, né? Lá atrás, essa região aqui foi uma região de acumulação, porém uma acumulação embaixo, né? A gente vê ali também que o RSI ele tenta se manter nessa região 40, né? Então, região de acumulação, a gente vê o preço variando bastante durante os dias, mas ele mantendo meio que uma caixa, né? Que é entre os 30 e os 50 do RSI, tá? Durante o inverno, como é que o preço ele reage, né? Durante o inverno, o preço ele tende a reagir de forma diferente, tá? Durante o inverno, a gente geralmente tem uma depreciação bem interessante do preço. A gente, quando chega perto da região 20 ali do RSI, tende a fazer uma reversão, né? Aqui, por exemplo, ele fez uma reversão e entregou 100%, né? Porém, logo em seguida, ele negou, caiu mais 40%, depois subiu mais 48%, depois caiu mais 40%. Ele fica nessa de ir testando os suportes, né? Até que ele perde suporte e aí ele vem para uma nova região de preço, né? Então, área de acumulação, por exemplo, aqui a gente viu uma área gigantesca de acumulação, né? A gente estava entre o RSI 40 e 50, né? Geralmente o preço ele fica nessa região dos 40 e 50, né? Até conseguir sair do gap dessa região. Enquanto isso ele tem uma acumulação, por exemplo. Aqui assim a gente teve uma acumulação em alta, a gente já estava chegando perto do RSI 60, né? A partir do momento que a gente rompe o 60 do RSI, que é onde eu deixo essa linha verde, né? A gente rompe com bastante volume, tá? Bastante volume e com confirmação. Geralmente a gente sai dessa região de acumulação, né, que estava costurando o RSI 60, né, e começa a atingir novos patamares do RSI, né, até que a gente alcance novamente mais uma correção, né. Aí durante a subida tem várias correções, por exemplo, aqui teve uma correção, né, quando a gente chegou perto do 90 do RSI, aqui a gente chegou perto do 90 do RSI e a gente não teve correção. Então, ele é um indicador, ele não prevê o futuro, né, mas ele pode nos ajudar a ter um bom price action para a gente tomar a melhor decisão possível para evitar ter prejuízo e ter bastante lucro, né? Aqui, por exemplo, ele não ia parar, tá? Aqui, assim, era alto infinito, né? O tempo todo. Só que aqui em março, né? Dia 11 de março, ali nessa região 11 e 12 de março, a gente teve o crash do Covid, né? Inclusive na SP500, se a gente for ver também, a gente teve nessa região bastante queda, bastante correção, né? Ali, ó, em março, né? Entre março e fevereiro ali do ano passado, a gente teve uma correção muito forte do Covid, né? Isso se reflete também no Bitcoin, porque o mercado, quando está entrando em uma situação de crise, ele tende a tentar proteger o patrimônio, né? Os investidores sempre vão buscar proteger o patrimônio, né? Independente de tudo. Então, lá em março, a gente teve aquela correção, né? De 50%, inclusive. E logo em seguida a gente recuperou a tendência de alta. Por quê? Por causa do halving, né? O ciclo do Bitcoin. Para quem ainda não assistiu, assisti aquele vídeo sobre o halving do Bitcoin, tá? Que eu fiz explicando certinho como é que funciona o Stock to Flow, o modelo de previsão ali dos ciclos, né? Quando termina um ciclo, quando inicia o outro. Geralmente quando a gente inicia um ciclo, o ciclo ele não para de subir. Aqui nessa região aqui foi quando iniciou o outro ciclo, né? Aqui em março não, digo, aqui nessa região foi quando a gente começou a iniciar o outro ciclo e desde então a gente não parou, né? Então foi uma subida bem vertiginosa. Na verdade foi aqui, nesse dia aqui, ó.
nesse dia que a gente iniciou o ciclo, tá? Em 3 de setembro a gente iniciou o ciclo, teve uma correção forte logo em seguida, aquela subida maravilhosa que a gente gosta de ver no Bitcoin, né? Onde a gente consegue pegar uma simetria bem interessante, né? De 500%, né? Talvez até mais, inclusive, dependendo se você aproveitar e comprar em fundo, vender em topo, né? Então, perto do 90 do RSI é perigoso, geralmente chega a um período de correção. Então, além do RSI, tem um MACD, né? Vou adicionar aqui o indicador do MACD, Moving Average Convergence Divergence, tá? Ele mostra divergências do mercado. Então, a gente vai ver correções quando o RSI estiver muito sobrecomprado, por exemplo, nessa região que a gente estava muito sobrecomprado, né? E o RSI começa a enfraquecer, né? Essa corzinha do RSI aqui começa a ficar clarinha, em vez de forte, né? E começa a indicar pra gente a mudança da tendência. Aí a gente entra numa tendência de correção, né? O que é bastante normal. Depois ele enfraquece a tendência de queda, como vocês estão vendo aqui, e volta a subir novamente, né? Isso acontece novamente e é bastante repetitivo porque o mercado trabalha em ondas, né? Então aqui a gente entra em região de novo sobrecomprada, lá em 80 do RSI, e o MACD, ó, desde aqui ele já começou a indicar, né, uma diminuição na força, né? Se a gente for ver aqui, a gente tem uma divergência também no RSI, ó. A gente tem uma divergência do MACD, o MACD apontando para baixo, ou seja, perda de força do mercado, enquanto o preço continuava subindo, né? Então, prevendo para nós ali que viria a correção em breve, né? E foi o que aconteceu, mais correção. Então, se você utilizar os indicadores a seu favor, tanto o MACD quanto o RSI, principalmente juntar esses dois, né? O melhor dos dois mundos. A gente entender que, por exemplo, quando a gente está perto do 20 do RSI, a gente está em uma região muito sobrecomprada, né? A gente está em região de suporte, então geralmente é um lugar bom para a gente comprar, né? Em um período de alta do mercado, né? E isso se refletiu bastante, porque a gente viu que aqui, por exemplo, a gente entrou no negativo do MACD, aí entrou no positivo, fez um negativo mais baixo do que o negativo anterior, ou seja, a gente saiu de uma situação de baixa do RSI para uma situação de alta do RSI, que é bastante interessante, né? A gente fez um MACD negativo bem forte aqui, e aqui foi mais alto do que o anterior, né? E desde então a linha do RSI continuou subindo, né? A linha do MACD, né? E também o RSI, né, rompendo, aqui a gente tendo o pivô de compra muito forte, de 7% e vindo acompanhado de várias outras compras, né? Aqui foi um suporte acima da média de 8, onde ele continuou subindo, né, o preço, ficando nessa região de 60, que geralmente é a acumulação em alta, né? 60, geralmente a gente está em alta, período de alta, né? Toda vez que a gente rompe o 60 para cima, a gente está em alta. Então, é bem interessante o RSI como um indicador preditivo para a gente tomar uma decisão, né? Por exemplo, agora a gente tá saindo de um topo do MACD de alta, né? Para um topo menor do MACD, indicando que a gente vai entrar em uma queda maior ainda, né? Porém, o RSI já está batendo no 20, né? Que geralmente é indicativo de compra, né? Então, a gente não sabe, pode ser que ele rompa para baixo isso daqui e vá procurar os 10 mil dólares por unidade, a gente não tem como prever o futuro. Porém, a gente sabe que historicamente abaixo dos 20 é uma opção boa de compra, né? Mas sempre lembrando, nunca faça uma compra total, sempre uma compra parcial. Você vai lá, compra 10%, 20%, tá? Então, batemos o ponto onde é a região sobrecomprada no RSI, a região sobrevendida no RSI e a região de acumulação, né? Então, bastante interessante isso aí, tá? Outra questão é que na escala logarítmica a gente consegue prever os canais de alta e de baixa, né? A gente consegue também prever saídas de acumulação, porque como leva em questão a porcentagem em si, né? Ele deixa o mapa inteiro na mesma porcentagem, por exemplo, daqui de cima até aqui embaixo deu 17%, daqui para baixo também vai dar os 17%, né? Inclusive um pouquinho mais para baixo, seria mais ou menos aqui, né? Então, escala logaritmo é melhor da gente chegar ao mapa, tá? A gente enxerga com
a gente enxerga o gráfico melhor dessa forma aí, tá bom? Então, estendendo um pouco o conteúdo além do RSI, a gente tem no Ethereum, a gente também pode fazer leitura pelo RSI e pelo MACD, né? Também a gente consegue verificar. Geralmente quando a gente vai abaixo da região 50 aqui da RSI, um pouco abaixo dessa linha verde, né, que é do 60, a gente está entrando em uma região de sobrecompra, né, uma região de correção em baixo, né, que é o que realmente aconteceu. Enquanto quando a gente está costurando essa região 60 do RSI, a gente está em alta, né, tendência de alta. E quando ele e quando ele sai, ele pega o suporte, por exemplo, aqui atrás, né? Onde ele pegou um suporte. Ele começou a romper para cima, o MACD apontando para cima e o RSI apontando para cima e o preço apontando para cima, forte tendência de alta, né? Aí você tem os três indicadores apontando a mesma coisa para você, né? Aqui é a mesma coisa, ó. O RSI apontando para cima, o MACD apontando para cima e o preço também apontando para cima. Então você tem uma convergência de todos os indicadores que indicam uma forte tendência de alta. Então o que a gente vai querer ver aqui? A gente vai querer ver um fundo, né? Negando aqui uma barra que consiga negar o fundo, né? Que consiga deixar um pavio muito grande aqui nessa região, que seria bastante interessante. Deixa eu puxar aqui o pincel. A gente vai querer ver a gente vai querer ver uma barra bem grande aqui, né? De, de recuperação, né? Seguida de várias barras verdes, né? Para a gente conseguir buscar essa região lá em cima, essa região desse canal aqui novamente, né? Saindo desse canal entrando de volta nesse canal de baixo, que seria interessante uma recuperação em V, né? Se a gente conseguisse fazer isso, seria bem interessante. Porém, pela questão macro, como eu falei para vocês, a guerra da Rússia lá e, né, a questão do aumento das taxas do Federal Reserve, né, do Fed, é complicado a gente esperar uma recuperação muito alavancada, muito significativa, né? Então, basicamente é isso, tá? Eu expliquei os conceitos básicos do RSI, né? O que é a região comprada do RSI, que é a região sobrecomprada, o que é a região sobrevenda, o que é uma área de acumulação do RSI. Então, agora vocês conseguiram perceber que acima de 80 geralmente é muito sobrecomprado, significa que o preço está extremamente elevado, extremamente valorizado. Geralmente, quando o preço está extremamente valorizado, ele tem uma correção logo em seguida. Assim como o RSI abaixo dos 20 indica uma região de sobrevenda muito grande. Então, tem muita gente vendendo, muita gente vendendo. Chega um momento que acaba os vendedores, né? Não tem mais ninguém para vender, e aí volta a ter compradores e o preço volta a subir novamente, tá? Então, o RSI é um indicador muito interessante. Eu quero mostrar mais sobre o MACD no próximo vídeo, fazer um vídeo só sobre o indicador do MACD para vocês, tá? Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida vocês deixam aí na descrição, tá? E até o próximo vídeo do canal, tá bom? Vou interromper a gravação aqui. Valeu!